Nós temos nesses últimos domingos falado sobre o tema, a questão de honra, usando como base a passagem dos 10 mandamentos. Aquele momento onde Deus fala com Moisés e, consequentemente, com todo o seu povo, com toda uma nação que estava se formando. Hoje a nação de Israel, o povo de Israel está aí, ele está por tudo quanto é lado. Em todo lugar você vai encontrar. Em algumas regiões do Brasil existe uma concentração grande de judeus, de israelitas. Ontem, na nossa formatura da escola bíblica, teve uma senhora que veio falar comigo que ela descobriu que ela foi a primeira judia, primeira mulher judia que tinha se formado na Atos. Eu pensei comigo, tomara que seja a primeira de uma série, que muitas venham, muitos homens que têm o seu coração voltado para Deus, mas precisam de uma revelação a respeito de Cristo. Isso que aconteça cada vez mais. E Deus tem feito uma obra tremenda no seu povo de uma forma geral. Mas naquele tempo, esse era o povo de Deus, Israel. Nós entendemos hoje que por causa de Jesus, eu e você também nos tornamos povo de Deus. Melhor do que isso, nos tornamos filhos e filhas de Deus. Quantos dizem amém? Isso é uma das coisas que mais deve nos empolgar, Você é filho do Deus Altíssimo. Eu não consigo pensar em nada maior, Eu acho que esse é o maior título que alguém poderia ter. Você pode pensar em todos os títulos, em todas as honrarias que alguém poderia receber no seu nome, nenhuma se compara a essa. Você é filho do Deus vivo. E graças a Deus por isso. Então, naquela passagem dos 10 mandamentos, que você já sabe de cor, que está em qual livro da Bíblia? Essa igreja só tem catedrático. Todo mundo aqui, estudioso demais. E tem gente que sabe até o capítulo, Êxodo capítulo. Vocês estão indo bem demais. Eu estou muito orgulhoso, tem que ficar cuidadoso para não ficar orgulhoso demais. Então abra sua Bíblia lá em Êxodo capítulo 20, a gente vai ler já já. E o que a gente tem descoberto nessas semanas, em primeiro lugar, e para alguns isso é uma surpresa, mas eu espero que nessa altura você tenha compreendido que os 10 mandamentos não foram dados, não eram uma condição para o relacionamento com Deus, mas sim uma confirmação de um relacionamento com Deus, de um relacionamento preexistente, de um relacionamento que Ele, Deus, começou. O que você está falando, André? Eu estou falando que Deus não falou assim, olha aqui, eu vou dar para vocês alguns mandamentos, 10 mandamentos, façam tudo que você puder, porque se vocês cumprirem esses mandamentos, então aí nós vamos ter um relacionamento. Aí, quando vocês morrerem, vocês vão para o céu. Aí a gente vai poder ter comunhão, depois que vocês cumprirem. Não, não é isso que Ele faz. Ele também não diz assim, olha, toma aqui esses mandamentos, faça o melhor que você puder, e depois a gente tira uma média para ver se as suas obras boas foram melhores do que as más obras, se você acertou mais do que errou, faça o que você puder e depois eu vou te avaliar, eu vou te classificar para ver se você entra ou não entra. Não. Deus, antes de dar os seus mandamentos, estabelece uma ligação íntima e profunda. Ele diz, eu sou o seu Deus, vocês são o meu povo. Em outras palavras, vocês não precisam cumprir os mandamentos para entrarem, porque vocês já estão dentro. E essa é a natureza que Deus vai revelando em toda a história. A maneira como Israel, o povo de Deus, entrou para esse reino, se tornou o povo de Deus, não foi através de cumprimento de ordens, não foi através do cumprimento de mandamentos, mas foi através de uma confiança em Deus. A única ordem que eles precisaram cumprir foi aquela que Deus deu lá ainda no Egito, dizendo, olha, vocês vão ter uma refeição, vocês vão cortar um cordeiro, vocês vão fazer para a família toda essa refeição, mas vocês vão fazer algo diferente, vocês vão pegar o sangue desse cordeiro e colocar nas suas portas. E com esse gesto vocês vão estar dizendo, Senhor, nós confiamos em Ti para ser o nosso resgatador, aquele que realmente nos salva, porque é isso que acontece naquela noite. E hoje a igreja obedece exatamente a mesma ideia. Para você se tornar um filho de Deus, você não precisa cumprir uma ordem, você não precisa cumprir uma série de mandamentos, e aí então Deus vai resolver se Ele aceita ou não você. Não, Ele espera que você também coloque a sua confiança de que o sangue do Cordeiro de Deus, Jesus Cristo, é suficiente para salvar você. De maneira que você não vai conseguir nunca se salvar, mas Ele te salva. E se você confia nele para a sua salvação, você é salvo. Glória a Deus.
A Bíblia diz, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Não é se você se libertar, não é se você der chance para Ele fazer isso, não. Se Ele te libertar, verdadeiramente sereis livres. Então Deus não deu os 10 mandamentos para o povo como uma condição. Se vocês fizerem, tudo bem. Não, Ele deu como uma confirmação de um relacionamento. Assim como eu e você fazemos, como a gente sempre tem falado aqui. Você não pode colocar as regras para os meus filhos, porque eles são meus. Eu coloco, porque eles já são filhos. Eu também não posso estabelecer quais vão ser as regras na sua casa, na sua família, porque são seus, não são meus. E porque já são seus filhos, porque já são a sua casa, aí sim você começa a colocar as regras. Eu não coloquei regras para meus filhos para descobrir se eles vão ou não ser meus filhos. Se vocês cumprirem, vocês são. Se vocês não cumprirem, eu acho difícil. Não. São justamente porque já são família que as regras existem. Está entendido essa parte? Amém? Então, quando a gente abre em Êxodo, você vê o que acontece. No livro de Êxodo, ele narra essa grande saída do povo de Israel do Egito para a terra de Canaã. A palavra Êxodo significa exatamente isso, saída. Né? E esse evento ele é extremamente importante para toda a história. E ele é extremamente importante para o nosso entendimento da fé bíblica, porque Deus vai estabelecer e vai firmar uma aliança que é uma tipificação daquela que Ele tem conosco, lá com o seu povo de Israel. E o que acontece, você já conhece a história, Israel está anos e anos e anos, mais de 400 anos, no regime de escravidão. Eles não escravizam, eles são escravizados, eles são os escravos. Essa é a história de vida deles. Tudo que se conhece dessa nação, quando eles se tornaram realmente um grupo tão grande, é porque eles já eram escravos. Antes de serem escravos, eles eram apenas uma família muito grande. Não tinha muita expressão, não eram tão conhecidos. Mas Israel se torna muito grande nesse regime. E essa é a ideologia, esse é o pensamento, essa é a cultura deles, nós somos escravos. E Deus os liberta poderosamente. Ninguém nunca tinha visto nada igual. A Bíblia conta que quando Deus fazia alguns milagres, os magos, os mágicos, os bruxos, se você quiser, do Egito, tentavam imitar, em alguns casos conseguiam, mas rapidamente perdia todo o efeito. Porque a grandeza de Deus era incomparável, nenhum deles conseguia fazer nada comparável ao que Deus estava fazendo. E 10 pragas, e você conhece a história, o povo é liberto, e esse povo caminha com Deus de uma maneira sobrenatural, através de uma nuvem que vai guiando, através de uma coluna de fogo, e esse povo vai sendo guiado nessa direção. Aproximadamente 3 meses depois dessa caminhada, Deus chama Moisés e começa a dar essas regras. A gente falou delas nos últimos domingos. Primeira coisa que Deus estabeleceu foi a firmeza e a importância do reconhecimento. Antes de você começar a me obedecer, eu quero que você saiba que você precisa me reconhecer. Deus está dizendo, eu quero ser o único Deus. Vocês não vão ter outros deuses. Depois ele fala, vocês não devem construir nada que tente me representar. Fazendo assim, vocês vão me limitar. E eu não posso ser limitado. Então não construa nada que você mesmo possa gerenciar, que você possa manipular, que você decida como vai ser. Não, deixa eu ser o Deus que eu sou na sua vida. É mais ou menos como ele começa a colocar, nosso último encontro a gente falou, que Deus fala, não associe nada, não me associe com nada que não tem nada a ver comigo. Em outras palavras, não use o meu nome com aquilo que eu não tenho nada a ver. Não usar o nome de Deus, não abusar do seu nome, significa simplesmente isso. Não coloque o nome de Deus naquilo que não tem nada a ver com Ele. E hoje a gente vai falar do 4º mandamento. E embora sejam 10, a gente vai terminar semana que vem. E a gente vai falar dos últimos 6, num encontro só, de uma maneira bem interessante. Mas hoje a gente vai falar do 4º mandamento, que agora sim, depois desses 3 que passaram, é algo realmente prático. É algo realmente que você pode fazer ou não, com muita facilidade você enxerga. O 4º mandamento, ele é tão estranho, de certa maneira, para nós, ele gera uma certa confusão, algumas pessoas não compreendem, mas a maioria de nós não dá muita bola para ele. Não acredita que ele é tão importante assim. Alguns pensam,
por que isso está aqui nessa lista? Se Deus vai começar um tratado de relacionamento entre Ele e o seu povo, entre o seu povo e o próprio povo, e Ele vai colocar 10 regras, por que Ele vai botar essa? Qual a necessidade disso? Ou então, já que Ele vai colocar, por que está aqui nesse lugar tão alto, no quarto? Por que Ele não botou lá no 10º? Faria mais sentido. Porque, queridos, aqui está um mandamento que eu acho que você nunca se sentiu culpado quando você violou ele. Você nunca se sentiu mal por ter, como é que fala? Não realizado, né? Violado, tem outra palavra, transgredido esse mandamento. Se você cometeu adultério, você se sentiu muito culpado. Se você roubou, você se sentiu muito culpado, te fez mal, né? Se você mentiu, isso produz uma culpa, uma condenação. Mas por esse mandamento aqui, se você quebrou ele, eu duvido que você tenha ido fazer terapia por causa disso. Eu acho improvável que você tenha buscado aconselhamento, porque, ai meu Deus do céu, eu quebrei aquele 4º mandamento. E a gente facilmente passa por cima desse mandamento, mas Deus o colocou num lugar alto, colocou em evidência, é o 4º mandamento. E veja que é interessante, esse mandamento, quando você pensa nos mandamentos mais famosos dos 10, não matarás, 2 palavras. Não adulterarás, 2 palavras. Não darás falso testemunho contra o teu próximo, 8 palavras. Esse mandamento tem mais palavras do que qualquer outro aqui. Ele tem muita explicação em cima dele. Você está pronto para ele? Mandamento maravilhoso. Terás um dia de folga. Oh, glória! Como é que você não vai amar um Deus que prioriza tirar folga, acima de não matarás, não adulterarás, não furtarás? Ele coloca isso lá em cima. E mais uma vez, tenta entrar naquele cenário. Moisés está lá tomando nota, Deus está falando com ele. Ele fala de coisas grandes, tá bom, Senhor, já entendi. Não é para fazer outros deuses, não é para se dobrar diante de ninguém, escultura nem pensar, não usar o teu nome em vão. Como é que é? Terás um dia de folga? Como assim, Deus? Para que isso? Se a gente vai ter 10, será que esse deveria ser incluído? E querido, esse é o único mandamento. Olha que interessante. Os outros 9, você vai encontrar alguma menção, direta ou indireta, deles no Novo Testamento. Esse é o único que não se fala dele, como um mandamento. Jesus trata da questão do sábado em outras questões, mas ele não é repetido nem pelo Senhor Jesus, nem por outros, como um mandamento. E ainda assim, ele traz um princípio, talvez seja por isso que muitos de nós não levamos ele muito a sério. A gente não acha que ele é tão importante. Como eu disse para você, ninguém se sente culpado por quebrar esse mandamento, mas ele traz em si um princípio fundamental, que se você permitir, pela graça de Deus, hoje a gente quer traduzir, puxando ele lá da Antiga Aliança e descobrindo como ele se aplica na vida do cristão do Novo Testamento, na sua vida que é alguém de Nova Aliança. Você ceiou hoje a ceia da Nova Aliança de Jesus, amém? Como é que isso se aplica na sua vida? Então vamos dar uma lida lá em Êxodo, capítulo 20, muito bom. Versículo 8, diz assim: lembra-te, diga bem alto, lembra-te. Por que eu pedi para você falar bem alto? Vamos tentar de novo, porque não ficou tão alto assim, né? Vamos lá, bem forte. Lembra-te. Que beleza. Porque essa é a palavra mais importante da noite. Essa é a palavra que você vai precisar levar em consideração para tudo que a gente vai tratar. Lembra-te. Lembra-te do dia de sábado para santificá-lo. Trabalharás 6 dias e neles farás todos os teus trabalhos. E o verso 10 diz: mas o 7º dia é o sábado dedicado ao Senhor teu Deus. Nesse dia não farás trabalho algum. Até aqui. Queridos, para começo de conversa, nós precisamos urgentemente entender essa tradução. Porque na nossa cultura brasileira, da língua portuguesa que eu e você usamos, o sábado faz parte integral, né, de algo que você fala quase todo dia ou toda semana. Ele é um dos dias da nossa semana. A gente usa o mesmo nome que foi usado nessa tradução. Mas eu e você precisamos entender
rapidamente, que o sábado que está escrito aqui nos 10 mandamentos não tem nada a ver exagero, mas não é de jeito nenhum um dia específico na semana que homens estabeleceram. Nós, quando eu digo nós, é porque nós somos uma cultura no meio de muitas nesse mundo. Nós estabelecemos que a semana começa no domingo e termina no sábado, mas nós somos uma parte de povos de tudo quanto é lado, inclusive para quem isso foi escrito no Oriente, era diferente. Mas a palavra sábado que você vai encontrar aqui é uma palavra que no hebraico, talvez você já tenha ouvido falar, a palavra shabá. Ela significa simplesmente, ela é um verbo, não trabalhar, uma expressão um verbo que a gente não tem, mas seria mais parecido com descansar. Pegaram esse verbo, transformaram ele no substantivo, e essa palavra shabá, ou sabá, e essa expressão significa simplesmente isso, o dia do descanso. O dia de se lembrar de descansar. O dia de se lembrar de não trabalhar. Esse é o nome. O dia que vai ser da semana, a gente tem que entender, é claro que é fácil a gente fazer essa nossa analogia. Poxa vida, sábado é para muitos de nós o dia do descanso. Talvez culturalmente tenha se tornado para a grande maioria. Embora a gente viva um tempo hoje, onde muita gente trabalha no sábado, alguns trabalham mais no sábado do que qualquer outro dia, né? Então, nós precisamos entender que princípio é esse. Não é a mesma palavra que eu e você usamos para indicar um dia da semana. E se você for levar isso muito a sério, eu não sei como é que você vai me explicar segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira, porque não tem muito significado para a gente. É apenas o nome de um dia. Quem está entendendo? Diga amém. Então essa expressão significa não trabalhar ou descansar. E hoje, queridos, pensar no que Deus está pedindo para esse povo, é fácil da gente digerir enquanto a gente está ouvindo, mas quando a gente para tentar assimilar como isso se aplica na nossa vida, para muitos de nós é difícil demais. Porque a gente vive num tempo onde a gente vive antenado e conectado com algum tipo de trabalho, seja ele formal, oficial ou não, de alguma maneira a gente está trabalhando. Ter um dia inteiro, de 24 horas, onde você é proibido de trabalhar, é uma ideia muito nova e não é muito fácil para nós. Mas ouça o que eu vou te falar, para Israel, no deserto, para aquele povo de Deus, a coisa conseguia ser mais complicada ainda. Porque essa passagem, você vai ver que daqui a pouco a gente vai deixar isso muito claro, ela revela que a expressão do trabalho, eu trabalho todo dia, nesse dia eu não trabalho, o que isso significa? O trabalho está totalmente ligado a sustento. O trabalho não é apenas, não é apenas uma realização de compromisso, de gostar de produzir, de gostar de afetar a vida de outras pessoas de maneira positiva. Todo mundo que trabalha pode até ter algum prazer nisso, mas no final das contas tem a ver com o nosso sustento. Tem a ver com o produto daquilo que é trazido para casa. Trabalho está intimamente ligado a sustento. Então, nesse contexto, mais ainda, aqui está um povo que trabalhava mais do que fazia qualquer outra coisa. Como eu disse para você, a cultura deles era a cultura da escravidão. E quando eles não estavam servindo os egípcios, e eles faziam isso enquanto tinha sol, da hora que acordava até a noite, e às vezes avançava em horas, seja o que for, se eles não estivessem servindo os egípcios, eles estavam arrumando algum tempo para servir a si mesmos, porque o trabalho não podia parar, a família precisava. Todo mundo precisava de alguma coisa, e você também vive um pouco assim, você trabalha lá na sua empresa, mas você tem que trabalhar em casa também. Tem coisas para ser feitas, né? Onde quer que seja, e alguns trabalham aqui na igreja também, e outros trabalham, né, em outros tipos de atividades. Então, essa era a cultura que eles estavam lá. 7 dias por semana, 24 horas por dia, o foco principal era trabalho. E eles estavam agora numa situação completamente nova, eles estão andando no deserto, sem ter total certeza de para onde estão indo. Tenta se colocar no lugar deles. Deus falou que a gente vai para uma terra. Qual terra? Não sei. Vamos embora, vamos seguir esse caminho, sem saber quanto tempo ia demorar para chegar lá nesse lugar. Essa é a realidade deles. Quantas pessoas? Cerca de quase 2 milhões de pessoas. Muita gente. Tenta
entrar nessa realidade. Parece que Deus está sendo insensível. Parece que Deus não está ligando muito para tudo isso. Diante de todo esse cenário, pedir a eles, olha, eu quero que, no meio de tudo que eu estou mandando vocês fazerem, eu quero que vocês peguem um dia da semana, 24 horas nesse período, e vocês parem tudo. Não façam nada. Tirem um dia de folga. Num tempo, queridos, numa realidade, onde isso era muito perigoso. Alguém podia morrer se parasse de trabalhar. Não tinha geladeira naquele tempo, não tinha supermercado, não tinha nenhum sistema bom, como o famoso de estoque, não existia nenhuma regalias de modernidade. Deixar de trabalhar um dia inteiro podia custar muito caro para esse povo. Essa era uma cultura onde, se você não trabalhasse o tempo todo, poderia não haver comida para você e nem para sua família. Esse é um tempo diferente demais de como a gente vive hoje. Bem distinto. Ficar sem trabalhar um dia podia custar a vida de alguém. Então imagina esse povo ouvindo isso de Moisés, Moisés ouvindo de Deus. Como é que é? Como que você está pedindo isso da gente? A gente só tem 7 dias e está sendo pouco. A gente só tem 24 horas e não está dando. A nossa vida está apertada de tudo quanto é lado. E o Senhor quer que a gente pare 24 horas numa semana? Quando Deus pede a eles que tirem esse período onde eles não vão fazer nenhum esforço, não vão tentar conquistar qualquer coisa, não vão fazer qualquer trabalho para o seu próprio sustento. Para eles deve ter soado, no mínimo, sem sentido. Mas talvez de uma certa insensibilidade. Como é que Deus faz um negócio desse? Que isso, Deus? Tirar um dia de folga. Mal dá para a gente se sustentar quando a gente trabalha sem parar, quanto mais se a gente parar. Felizmente, para esse determinado grupo de pessoas, eles já tinham experimentado algo com Deus que fez eles compreenderem com mais facilidade o que isso significava. Deixa eu colocar isso em contexto para você. Nós estamos 3 meses depois da saída do Egito. Moisés está no Monte Sinai recebendo os mandamentos, mas nessa caminhada algumas coisas acontecem. Do Egito até esse momento do Sinai, Deus vai se revelando como sustentador do seu povo. E um dos episódios mais interessantes e mais marcantes é justamente quando Deus faz a provisão de maneira tão sobrenatural que assusta eles com um pão que vem do céu. Vamos então fazer essa imagem comigo. Cerca de 2 milhões de pessoas, da noite para o dia, saem da escravidão, se tornam livres e começam uma jornada. A Bíblia diz que eles carregaram muita prata, ouro, não tinha nenhum doente no meio deles, mas quanto de comida você acha que eles conseguiram carregar? Quanto de provisão, de alimento eles conseguiam levar? Eles não sabiam exatamente qual seria o destino, eles não sabiam qual era o trajeto que eles iam ter, mas uma coisa eles sabiam: a gente vai ter que atravessar um deserto. E não é um deserto que durante um dia você resolve o problema. A gente está falando de semanas e semanas, ou meses e meses, ou até anos. A gente não sabe. Quanto de alimento você acha que eles levaram? E ainda que tenha sido uma quantidade razoável, você sabe, alimento não dura tanto tempo. Eles já estão na estrada por 3 meses aproximadamente. E eles precisavam tomar conta de muita gente. 2 milhões de pessoas, incluindo bebês, crianças, jovens, adultos, idosos, sem contar que eles também tinham que dar de comer tanto para os animais, tanto de comer quanto de beber para os seus animais. 2 milhões de pessoas. A gente não faz ideia de como isso era grande. Então não demorou muito tempo para a comida acabar completamente. Se existia alguma provisão deles, acabou rapidamente. E eles começam a reclamar com Moisés. Você conhece um pouco da história. Moisés, era melhor a gente morrer lá no Egito. Eles falam isso várias vezes. Reclamam, a Bíblia conta 10 vezes, pelo menos, em que eles provam, tentam a Deus, dizendo: era melhor a gente ter morrido lá no Egito. Uma reclamação, uma falta de confiança total em Deus. Até que numa certa manhã, algo estranho acontece. Eles saem das tendas, numa determinada manhã, sem saber como vai ser aquele dia, e no chão tem uma camada fina de uns negócios que a gente não sabe explicar, como se fossem uns flocos, como se fosse uns farelos, cobrindo todo o chão. E alguém curioso, devia estar com muita fome, foi lá, experimentou. Falou: esse negócio é bom.
O que estava acontecendo? O que estava acontecendo é que Deus estava provendo para o seu povo alimento do céu. Que é doido demais, pensa comigo. Mas eu creio que isso realmente aconteceu. Você crê que isso realmente aconteceu? Que Deus proveu para o seu povo? Então, por aqueles últimos 3 meses, toda essa gente acordava pela manhã e todos os dias, praticamente todos os dias, menos um dia na semana, eles recolhiam alimento para suprir toda a necessidade da sua casa naquele dia. E Deus explica para Moisés como é que vai funcionar. Eu coloquei aqui para você as regras do maná. E Deus estabelecia da seguinte maneira: a expressão maná significa simplesmente uma palavra que eles traduziram assim. O que é isso? Porque quando eles chegam para olhar aquilo, eles não identificam se é uma farinha, se é um floco, se são escamas. Então, e é uma coisa que nunca tinha acontecido antes. Eles estão no deserto, de repente eles acampam e de manhã tem aquilo. E agora, a partir daquele dia, para sempre tem aquilo lá no chão, aquele pó, alguma coisa que a gente não sabe. E eles fazem essa indagação: o que é isso? E essa expressão é maná. E ela ficou como o nome daquele alimento. E a Bíblia vai depois contar alguns detalhes dele, mas era um alimento que era suficiente para eles ficarem bem nutridos. Então, as regras eram o seguinte: Deus estabeleceu, olha só, quando for segunda-feira, vocês vão pegar e vão recolher a quantidade para fazer alimento para você, para sua casa, para aquele dia. Não tente pegar para terça-feira. E ainda assim as pessoas desobedeciam, né? Alguns iam lá e pensavam: eu não sei como é que vai ser amanhã, então pega um pouco mais, pega uma segunda porção. E o que acontecia com o maná que não era usado? Eles iam procurar no outro dia, estava estragado, deu bicho. Sabe aquelas coisas que dão uma ânsia dentro de você? Aquelas larvinhas assim, né? Que delícia, né? Aquilo lá. E você sabe que isso para mim é uma revelação do poder do alimento. Eu acho que quanto mais rápido um alimento estraga, revela qual fresco ele realmente é. Os alimentos que demoram muito a estragar estão cheios de conservantes, né? E a gente sabe que isso não é legal. Então, aquele alimento ali realmente era muito bom. A Bíblia fala que tem uma hora que esse povo reprova o alimento, fala que a gente não aguenta mais comer isso, e Deus fala: esse é um alimento dos anjos. Eu não sei o que isso significa, mas Deus coloca o maná num lugar muito alto. Então, não era qualquer coisa. Então, pega para o dia, para a sua família, para mais nada. No 6º dia, recolha a porção dobrada. Deus estabelece: quando for 6º dia, em vez de pegar só para você e para a sua família, uma porção para aquele dia, pega para 2 dias. O que deve ter deixado o povo pensando: todo dia a gente pega, e quando a gente deixa um pouquinho, estraga. Por que agora não vai estragar? Porque ninguém explica Deus, né? Não dá para você entender certas coisas. Deus estabeleceu dessa maneira. E a pior parte de todas era a 3ª regra: no sábado não vai buscar, porque não vai ter. Só que teve segunda, terça, quarta, quinta e sexta. E sexta eles puderam pegar tranquilos até para o dia seguinte. Mas você acha que eles ficaram nas tendas no sábado? Não, se levantaram e foram. Por quê? Porque esse povo é muito parecido comigo, com você. A gente está sempre preocupado com o que vai ser amanhã. E a gente precisa fazer de tudo para estocar e guardar, para a gente mesmo ser o sustentador da nossa vida. E esse povo conseguiu quebrar todas essas regras rapidamente. A princípio. Depois eles perceberam que eles estavam num regime obrigatório, que Deus estava forçando sobre eles um princípio muito poderoso. O que Deus estava fazendo nesses últimos 3 meses era ensinando ao seu povo a confiar nele e a depender dele para o nosso pão de cada dia. Uma expressão que vai ser usada mais tarde pelo próprio Senhor Jesus, quando ele nos ensina a orar. Ele fala sobre a provisão diária de Deus. Deixa eu mostrar para você como é que isso acontece em Êxodo, no capítulo 16. Aí, foi até 2 vezes. Durante 6 dias, verso 26, vocês podem recolhê-lo, mas no 7º dia, o sábado, que significa o descanso, nada acharão. Apesar disso, alguns deles saíram no 7º dia para recolhê-lo, mas não encontraram nada. Versículo 29, vejam que o Senhor lhes deu o sábado, e por isso no 6º dia, Ele lhes dá pão para 2 dias.
No sétimo dia, fiquem todos onde estiverem, ninguém deve sair. E então o povo, finalmente, descansou no sétimo dia. O que Deus estava fazendo quando Ele estabelece isso? Eu digo que Deus forçou sobre eles, mas Deus forçou o método da provisão que Ele tinha para eles. As pessoas iam fazer o que quisessem fazer. Se não quisesse comer, não comia. Se não quisesse colher, não colhia. Se quisesse colher mais, colheria, ia estragar. Se não quisesse colher para o sábado, também faria. Porque Deus deu esse livre-arbítrio. Mas Ele estabeleceu de maneira, aí sim, forçada sobre o povo, como a provisão aconteceria. Por quê? Porque Ele queria treiná-los. O que Deus está fazendo aqui é dando ao seu povo um lembrete semanal de como eles deviam sempre depender dEle. Sempre confiar nele. Deus está dizendo o seguinte: eu vou dar a vocês a provisão de 7 dias em 6 dias. Eu vou dar a você o suficiente para vocês terem sustento por 7 dias, e eu vou fazer isso em 6. Quantos podem dar glória a Deus? Vocês vão trabalhar para juntar comida por 6 dias, mas eu vou dar a minha provisão para 7 dias. Deus estava, queridos, dando uma ilustração bem clara. Deus estava querendo que ficasse firmado, fixado, impresso neles. Vocês são meu povo. Vocês são meus filhos. E eu quero que vocês confiem em mim e dependam de mim. Porque Israel, um dia vocês vão ser uma nação poderosa, com exércitos, com cidades, com grandes colheitas, vocês vão se tornar exportadores. E um dia vocês serão uma grande nação e outras nações virão até vocês para buscarem provisão, e outras nações vão vir até onde vocês estão para buscar conhecimento, entendimento, sabedoria. Vocês vão ser uma nação muito poderosa, e eu não quero que vocês jamais se esqueçam de que vocês só podem se tornar uma nação poderosa porque eu sou um Deus poderoso. Eu não quero que jamais vocês esqueçam de quem eu sou, porque foi eu quem começou tudo isso. Eu não quero que vocês sejam tomados pelo orgulho das suas conquistas e acabem, consequentemente, se esquecendo de quem proveu tudo isso na sua vida. Então eu vou colocar na sua agenda, eu vou construir na sua semana, no seu calendário, um dia onde vocês não vão fazer nada, não vão produzir nada, só vão descansar. E durante esse dia, a única coisa que vocês têm que fazer é lembrar de que apesar de toda a sua riqueza, de todo o seu entendimento, de toda a sua sabedoria, de como você é habilidoso, apesar de todo o seu sucesso, isso não vem de vocês mesmos. Isso não nasce em vocês mesmos, mas vem do Deus fiel a quem vocês servem. Vem da fidelidade da única fonte real da sua vida. Eu não quero que vocês percam de vista que o seu sustento vem de mim. Por isso nós estamos estabelecendo essa regra. Eu quero que vocês dependam e confiem de mim para o pão vosso de cada dia. Eu não quero que vocês fiquem confusos e acabem acreditando que vocês conseguiram alguma coisa por causa do seu próprio esforço. Não, Israel, eu quero que você se lembre de que o seu sustento e a sua proteção vem de mim, que sou a sua única fonte. Aleluia. Deus está forçando essa situação sobre eles, dando a eles uma provisão dessa maneira. 6 dias de trabalho, 7 dias de provisão, 7 dias de sustento. E pelos próximos 40 anos, Israel vai viver essa mesma rotina, onde quer que eles estejam, não apenas naquele pedaço do deserto, mas se eles se mudassem para alguma outra região, eles sabiam que eles iam levantar de manhã, sair da tenda, e lá estava a provisão de Deus todos os dias, a provisão daquele dia. E talvez, à medida que o tempo foi passando, a gente fala de 40 anos, muita gente nasceu nesse tempo. Imagina você passar isso para os seus filhos. O que você está indo fazer lá fora, pai? Está indo colher o maná. Que isso? E o pai explicava para o filho. E o filho deve ter pensado: assim que é a vida. Deus provê para o seu povo todo dia. E quando chega no 6º dia, Ele nos comanda a uma direção diferente. Ele nos comanda a acreditar nele de uma maneira nova.
Ele nos chama a confiar que Ele faz, até mesmo quando a gente não sabe como Ele vai fazer, e Ele nos pede para pegar porção dobrada que Ele mesmo proveu. Ele não mandou a mesma quantidade, Ele mandou 2 vezes hoje. Por quê? Porque amanhã a gente não vai ter nada do lado de fora, porque Ele já providenciou para que a gente tenha do lado de dentro. Imagina que riqueza de entendimento, de sabedoria que essas crianças, que essa nova geração estava experimentando. Deus quer marcar isso na vida deles para sempre. Porque, não tenha dúvida, você vai ver isso na sua Bíblia. Mais tarde, eles vão se sentir autossuficientes. Israel vai começar a ter essa opção de esquecer do sábado. Em outras palavras, esquecer de que enquanto eu descanso, Deus está trabalhando para mim. E sofrer as consequências. Ou voltar a guardar o sábado e constantemente serem lembrados do cuidado diário de Deus. Toda vez que eu falar sábado, entenda, a expressão significa um dia, um período de 24 horas, onde a gente descansa, só que não é um descanso irresponsável, não é um descanso inconsequente, é o descanso que confia que o Senhor é a fonte de provisão na nossa vida. Amém, queridos? Veja como é que ele confirma isso, lá em Êxodo 20, onde a gente estava. Eu li o início do versículo com você, deixa eu ler o final. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem o teu filho. Veja como ele é incisivo. Porque Deus precisa explicar certas coisas, porque a gente arruma um jeito de burlar, né? Não, já sei que eu não posso, mas meu filho vai trabalhar. Bota o menino para correr, né? Bota ele. Não, nem o teu filho. Ah, então a filha. Não, nem a tua filha. Nem o teu servo. Nem a tua serva. Nem o teu animal. Nem o meu animal pode trabalhar. Nem o teu estrangeiro que está dentro das tuas portas. Misterioso isso, tem um estrangeiro dentro das tuas portas? O que Deus está falando? Ninguém, absolutamente, eu quero que trabalhe para você. Ele precisa fazer esse adendo para ficar muito claro que ele não quer que você não deve arrumar nenhum jeito de quebrar isso. Por quê? Porque continua sendo você tentando sustentar a si mesmo. E não tenha dúvida, esse povo conseguiu arrumar jeitos de fazer isso. Deus quer que os seus filhos, e agora a gente pode trazer para hoje, cheguem a essa conclusão. E naquele dia de descanso, com certeza isso tinha que passar pela cabeça deles. Eu podia estar trabalhando agora. Eu podia estar garantindo mais para mim, mais para minha família. Eu podia estar produzindo mais. Mas essa pausa, esse Shabá, esse sábado, esse descanso, é um lembrete de que tudo que eu conquistei até hoje não é fruto do meu esforço, mas da provisão de Deus na minha vida. Eis a razão, queridos, por que Deus quer que eles façam isso. O versículo 11 vai dizer para a gente por que Deus está estabelecendo isso. É bem interessante. Versículo 11, Deus completa o seu pensamento dizendo assim: porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra e o mar e tudo que neles há. Eu lia isso antigamente, eu pensava, Deus está só fazendo uma analogia, uma comparação, que Ele quer fazer certinho, 7 dias, 6 dias faz uma coisa, um dia faz outra. Mas existe algo muito maior nesse versículo que a gente não pode deixar de enxergar. Ele é que fez, em 6 dias, os céus, a terra e o mar e tudo que neles há. Isso inclui o quê? Eu e você também. Então por que você está aqui? Porque o Senhor nos fez. E por que você tem empregos? Porque o Senhor os criou. E por que você tem comida para comer? Porque o Senhor foi quem fez. E por que você tem oportunidades? Porque é Ele quem cria elas. E por que qualquer coisa boa na sua vida está ao seu alcance? Porque Ele permitiu isso.
tudo que você experimenta, tudo que você aproveita e curte, tudo que serve para o seu sustento, todas as coisas boas da vida, todas as coisas que você tem e aquelas que você pode ter, quem é a fonte? O Senhor vai dizer: eu sou a única fonte. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra e o mar e tudo que neles há. E ao 7º dia ele descansou. Portanto, abençoou o Senhor o dia do sábado e o santificou. Não é o sábado da nossa semana, mas em algum dia tem que ser, algum momento tem que ser, um momento onde nós entendemos que é o dia de descanso, que é o dia da lembrança. Trabalhar bastante é importante. Eu não estou dizendo que você deve parar. Aliás, eu estou dizendo que você deve parar em algum momento. Não estou dizendo que você tem que largar. Trabalhar muito, trabalhar arduamente, trabalhar é importante. Confiar em Deus é importante, mas um desses dois tem que ser mais importante. Um desses dois tem que ter primazia. Ter coisas boas em casa é muito importante. Experimentar progresso na vida é importante. E Deus não é contra nada disso, pelo contrário. Se alguma coisa boa aconteceu na sua vida para fazer você progredir, você sabe que foi Ele que estava por trás. Foi Ele quem te trouxe até onde você está nesse momento na sua vida. Então, Deus convida o seu povo a uma lembrança semanal de 24 horas. Que sempre vai fazer você sentir que está perdendo alguma coisa. Porque eu podia estar trabalhando, eu podia estar fazendo isso, eu podia estar fazendo aquilo. Mas se você deixar, pode ser, na verdade, uma oportunidade de crescimento da sua fé. Descansar em Deus. Porque pensa comigo, só assim, de fato, nós podemos revelar a nossa confiança nele. 7 dias de provisão, com base em 6 dias de trabalho. Talvez você esteja pensando: André, eu não vejo como isso pode se aplicar no século XX, no século XXI, né? No tempo que nós estamos vivendo hoje. Porque hoje em dia o negócio é diferente, está todo mundo conectado, está todo mundo ligado, trabalho, acabou esse negócio, quando precisa tem que ter, não tem sábado, não tem domingo, não tem feriado, não tem madrugada, está todo mundo elétrico, trabalhando o tempo todo. A grande maioria da nação, do mundo ocidental está experimentando essa coisa de vida para trabalhar. Trabalha para viver e vive para trabalhar, essa é a vida da maioria. Você faz a gente achar que isso era diferente antes. Deixa eu te falar, essa verdade nunca mudou. Talvez hoje ela esteja mais clara para nós, talvez a gente enxergue melhor por causa da globalização, mas isso nunca mudou. Esse mesmo povo de Israel, que há cerca de 4, 5 mil anos atrás ouviu essas palavras de Deus, para eles era uma das coisas mais difíceis. Eles imediatamente, quando finalmente se instalaram, começaram a buscar maneira de burlar essa lei. Então os israelitas muitas vezes contratavam estrangeiros para fazer negócios para eles do lado de fora da cidade. Porque não está escrito lá, Deus estabeleceu, nem o teu estrangeiro que está dentro das tuas portas. Eles pensaram: fora das portas, que beleza. Está resolvido nosso problema. Por quê? Queridos, isso é impressionante. E eu sei que você sabe do que eu estou falando. Não confiar em Deus é uma das coisas mais fáceis para o ser humano. Realmente confiar que Ele vai sustentar, que Ele vai garantir, que Ele não vai falhar, é um grande desafio. Chama-se vida pela fé. Não é viver pelo que eu sinto, não é viver pelo que eu vejo, mas é viver pelo que eu creio. Eles constantemente buscavam maneiras de trabalhar no sábado sem violar a lei do sábado. Porque eles sentiam a mesma coisa que eu e você sentimos. Se eu não fizer por mim, quem vai fazer? Se eu não der o meu jeito, quem é que vai dar? Afinal de contas, todas as outras nações estão trabalhando no sábado. E a gente está competindo com eles. E a gente compete com o mercado, com as plantações, com a economia, as alianças militares e um monte de outras coisas. A gente não pode se dar ao luxo de parar na sexta-feira às 6 horas da tarde para voltar a trabalhar no sábado às 6 horas da tarde. Não dá para fazer isso, não. Só de pensar em ficar um dia inteiro sem fazer nada, sem colocar a mão na massa,
parar tudo, desligar as máquinas, desligar a luz, ir para casa. Só de pensar, eles e a gente às vezes também fica desesperado. Como é que isso pode ser aplicado hoje na vida do cristão? Como é que isso pode se aplicar hoje na sua vida? Pastor, você não vai me pedir para ficar, um dia de folga, eu preciso trabalhar. Isso é entre você e Deus. A questão é, como é que isso pode ser aplicado? No Novo Testamento, nós somos crentes da Nova Aliança, amém, queridos? No Novo Testamento não há menção nenhuma de que o sábado, dentro do nosso calendário semanal, é um dia especial. Você vê no ministério de Jesus como ele trata essa questão. Mais ainda, como eu disse para você, esse mandamento não é repetido na Nova Aliança, no Novo Testamento. Na verdade, no Novo Testamento há uma afirmação de que todo dia é santo ao Senhor. Amém, queridos? Então a gente não pode mistificar isso. Não tente transformar isso numa doutrina, uma pena, que hoje existem todas religiões imensas e denominações grandes que estão baseadas nisso. Eu não penso que isso é uma doutrina. Não pode ser. Seria se tivesse sido confirmado em Cristo. Mas eu respeito completamente crenças, não tem problema. Mas deixa eu dizer para você, como a gente falou no último culto, cuidado para não usar o nome de Deus onde não tem nada a ver com Ele alguma coisa. Nesse aspecto aqui, nós entendemos que todo dia é um dia santo a Deus. Então, se você me permite, eu acho que se alguém quisesse aplicar esse princípio hoje, poderia fazer isso no dia que melhor se adequasse à sua realidade. Para algumas pessoas pode ser a segunda-feira, para outros pode ser a quinta, para outros pode ser o domingo, pode ser o que for. Mas eu creio, agora eu vou dizer para você do meu coração, eu creio que quem separa um tempo para descansar e se lembrar que Deus é a sua única fonte, essa pessoa conquista muito mais em menos tempo. Porque a gente acredita que a gente precisa trabalhar mais para conquistar mais. Em algum momento você vai acordar para uma realidade que não é assim que a vida funciona. E se você decidir um dia trazer esse princípio para a sua vida, e eu vou te desafiar um pouco a respeito disso hoje, não pode ser como se fosse um mandamento da antiga aliança, precisa ser como um princípio que você mesmo impõe a si mesmo. Ninguém pode te obrigar a isso, não faria sentido nenhum. Ninguém pode dizer que você tem que fazer isso, não faz sentido nenhum. Mas quando você mesmo diz, Senhor, eu preciso parar, porque eu vivo para trabalhar. E mais uma vez, talvez não se aplique a 100% das pessoas. Se você é uma mãe que trabalha em casa, eu acho que isso não se aplica a você. Você não vai conseguir. Mas quem sabe, se alguém na sua casa fizer isso, vai fazer uma diferença, vai afetar até mesmo a sua vida. Aqui cabe um parênteses dizer que a mãe também merece descanso. Quem sabe alguém pode ajudá-la. Amém. Mas é um trabalho. É ou não é um trabalho? E que trabalho? Então, aplicar esse princípio na sua vida não pode ser porque alguém trouxe ele a você e impôs sobre você, mas é você que tem que impor a si mesmo. Qual é a grande questão? Qual é a grande pergunta? Você é capaz de confiar em Deus para prover na sua vida? A nossa vida revela isso o tempo todo. Se nós realmente confiamos nele como a nossa provisão. Ou se nós achamos que nós temos que ser os provedores da nossa vida. Esse é o coração desse sábado, desse Shabá, desse descanso. Aprender a confiar em Deus nessa área tão prática da nossa vida. Tão importante, tão visceral, tão interna, tão real, que todo dia a gente precisa. Eu já ouvi, nas últimas 2 semanas, 2 pessoas falando para mim, pastor, eu decidi que eu não vou mais ser o dono do meu negócio, eu estou entregando para Deus, eu vou ser só um sócio dele. Ótima ideia. Vai ser um desafio, não é fácil. Você vai precisar realmente ouvir e obedecer a direção dele. Mas é disso que a gente está falando. Ele é que vai te sustentar, ele é que vai te manter, ele é que vai ser a tua fonte. Não tente você ser a fonte da sua vida, nem da sua família. Eu acho muito bonito quando a gente fala que no casamento o homem tem que ser o provedor, mas vamos tentar traduzir isso da melhor maneira possível. O homem precisa trabalhar, talvez a mulher muitas vezes também, mas não se esqueça que só há um provedor na sua vida, só há uma fonte real de provisão na sua vida, e se ele não prover, ninguém mais vai conseguir. Amém? Guarda isso no teu espírito.
Aprender a confiar em Deus nessa área prática e lembrar-se a cada dia, não apenas um dia na semana, não. Lembrar todo dia que se não fosse por Deus eu não teria um emprego. Se não fosse por Deus não haveria comida na minha mesa. Se não fosse por Deus eu sequer existiria. Se Ele começou tudo isso, por que Ele não é fiel para completar? Não, nós sabemos que Ele é. E aqui vai o meu desafio para você antes de você voltar para sua casa. Porque você pode voltar pensando, não vai dar não. Mas aqui vai. Você estaria disposto, é entre você e Deus, mas você estaria disposto a instituir o princípio do sábado ou do Shabá, do descanso na sua vida? Deixa eu terminar para você e dizer, você estaria disposto a tentar isso por um mês? A fazer uma experiência de 30 dias, não sei se Deus vai falar diferente no seu coração, mas quem sabe, pelo menos durante 30 dias, decidir, eu vou encontrar na minha semana o melhor período de 24 horas, e eu vou estabelecer que durante esse período, eu vou fechar as portas, eu vou desligar tudo, e eu não vou fazer nada. Eu não vou fazer nada na tentativa de ser o meu próprio provedor. Mas nesse período eu vou me lembrar que o meu sustento sempre veio e sempre virá do meu Deus. Então nesse período eu não vou fechar nenhum negócio, não vou fechar nenhuma venda, eu vou pedir para me ligarem depois, me liga segunda-feira, me liga no domingo, não sei. O que eu vou falar agora pode parecer ousado para você, mas eu queria que você pensasse a respeito disso. Eu creio nisso. E você acha que vai chegar a essa conclusão em algum momento. Profissionalmente falando, seja qual for a sua profissão, inclusive essas que a gente nem considera, né? Eu falei aqui, a mãe, é um trabalho, eu acredito que é um chamado muito sério, e vai se aplicar no que eu vou te falar também. Eu acredito que o seu sucesso, ou o seu fracasso profissional, tem muito pouco, ou nada a ver com o tempo que você gasta trabalhando. Alguém disse para a gente o contrário, que quanto mais tempo você gastar ali, isso vai trazer um significado maior. Não. Sim, trabalhar, gastar tempo é importante, mas eu vou repetir para você, o seu sucesso ou o seu fracasso profissional tem pouco ou nada a ver com a quantidade de tempo que você gasta ali. Há pessoas que vão fazer muito mais em pouco tempo. E há pessoas que vão gastar muito tempo para fazer muito pouco. Porque tem certos fatores na nossa vida que são simplesmente incontroláveis. Que controle você tem sobre a economia do país? Que controle você tem sobre a Bolsa de Valores de Nova York, de Tóquio, da Europa? Que controle você tem sobre a aceitação do trabalho que você tem oferecido? Que controle você tem sobre o humor do seu patrão? Que controle você tem sobre as mudanças no mercado? Você não tem controle sobre nenhuma dessas coisas. Você não tem controle sobre os avanços da tecnologia. Você não tem controle sobre as pessoas que estão ao seu redor. Você não tem controle sobre o que é incontrolável. Mas Deus tem controle sobre todas essas coisas. O teu Deus a quem você serve controla tudo isso. O que você acha que Ele faria em seu favor se você decidisse a cada semana se lembrar de que Ele sempre foi e sempre será o teu sustentador e a tua fonte? Aleluia. Imagina o que aconteceria se você realmente confiasse em Deus nessa área da sua vida. Eu vou te dizer o que aconteceria. Ele vai te honrar. É isso que Ele faz. Se você decidir fazer isso, se esse desafio, não é um convite, é um desafio, se você aceitá-lo, tá bom, Deus, né? Você vai fazer uma oração e vai dizer, Senhor, dirige-me, e Deus vai te dirigir, e você decidir, eu vou pegar um período, qual é o melhor período? Eu aplico isso na minha vida já há algum tempo, e durante muito tempo eu fiz isso sem perceber que eu estava fazendo. Mas chegou um determinado momento na minha vida onde me vi trabalhando tanto que eu perdi muitas coisas importantes demais na minha vida, porque dediquei muito a esse trabalho pastoral. Porque
existe um monte de confusão a respeito disso. Há pessoas que pensam que pastor trabalha nada, trabalha pouco. Eu acho engraçado porque de vez em quando me pedem para preencher uma ficha num lugar. Muito tempo que eu não faço isso. Na C&A, vamos preencher lá uma ficha. Profissão, alguém me pergunta, eu falo, pastor. Aí o cara fala, não, mas você trabalha com o quê? Isso não é incomum. Outras pessoas vão para o outro extremo e falam, pastor, eu não sei como é que o senhor consegue, porque é muito trabalho, é muita responsabilidade, deve ser difícil demais. Existe talvez muita confusão e eu não preciso ficar dizendo para você tudo a respeito disso. Mas num determinado momento da minha vida, eu fui sugado. E eu sabia que se eu não parasse um pouco, ia ficar muito pior do que já estava. E eu comecei a aplicar. Não, eu vou ter um dia na semana. Esse dia já variou, já foram vários dias diferentes. Onde eu vou chegar no final do dia anterior e eu vou decidir, Senhor, até aqui deu. E se vai acontecer alguma coisa daqui para frente, eu vou confiar em Ti somente. Eu vou confiar, os meus 6 dias de trabalho, ou seja quantos forem, nos 7 dias da provisão do Senhor. E ser pastor tem essas coisas. Eu tenho que entregar um trabalho todo domingo aqui, para gente que é extremamente exigente. Tem muita gente estudiosa aqui, sabe até onde ficam os 10 mandamentos. E tentar falar de um jeito que você não vai dormir durante. Eu sei que nem sempre eu consigo. E talvez alguém pense, e você sabe que isso está acontecendo já há muitos domingos. Eu não sei, se eu fizer uma conta rápida aqui, alguns milhares talvez, milhares é exagero, talvez algumas centenas de domingos. E na minha vida, e eu acho que na sua também, mas tem domingo depois domingo, para sempre. Não vai acabar nunca. E talvez, e se acabarem as mensagens? Não sei. E se o povo se desinteressar? Não sei. Qualquer coisa. Mas eu preciso chegar num determinado momento, e eu chego nesse dia da semana, e eu faço, sem querer essa oração, sem perceber que eu estou fazendo, Senhor, até aqui foi comigo, mas eu preciso de Ti, Senhor. Foi a oração que eu fiz antes de subir aqui. Eu preciso de Ti, não tem como eu fazer isso. Tem que ser o Senhor. O Senhor consegue? O Senhor é capaz? E Deus fica lá tremendo. Será que eu vou conseguir? Claro que não, você sabe. Quem é o teu Deus? Qual é a grandeza dEle? O que Ele não pode fazer na sua vida? Quando você absorve esse princípio na sua vida e diz, eu vou estabelecer um período de 24 horas durante a semana, onde eu vou realmente parar de tentar ser o meu sustentador de fato. Se você decidir fazer isso, deixa eu alertar você, no início você vai entrar em pânico, no início você vai ficar preocupado, desesperado, você vai ser muito tentado, porque você vai ver aquele nome no telefone mandando uma mensagem, e é o negócio da tua vida. É o melhor negócio que você podia fazer. Você não conseguiu há vários meses, mas miserável, no dia que você estabeleceu para não fazer nada, o cara liga para você e você fala, eu tenho que atender. Você pode atender e falar, me liga amanhã. Ou você pode dizer, Senhor, sabe o que acontece quando essas coisas acontecem? A tua fé está aqui, ela faz isso aqui, estica. Você aumenta a sua fé, porque você está dizendo para si mesmo, se eu atender esse telefone, ou se eu fechar esse negócio, eu é que estou sendo o meu sustentador, porque eu estabeleci que hoje é o dia de lembrar que é Ele que é o meu sustentador. Me entenda, Deus vai abrir portas para você, mas se você decidir em relação a isso, não tenha dúvida que você vai ser tentado. Você conhece aquela história que eu contei para vocês algumas vezes, da pessoa que estava procurando uma vaga no estacionamento, no shopping, na véspera de Natal, super lotado o shopping, e ele já estava andando por horas e não achava vaga, e precisava estacionar o seu carro. Ele, no auge do desespero, faz a sua oração, Senhor, se o Senhor me der uma vaga agora para o meu carro, para eu estacionar, eu prometo que a partir de agora, todo domingo eu vou na igreja, e eu não vou mais fazer isso, eu não vou mais fazer aquilo, e eu vou ser o melhor pai, o melhor marido, e eu vou procurar a pessoa, e eu vou pedir perdão, e quando ele termina a oração, sai um carro da frente dele, ele entra e fala, Senhor, não precisa mais, já resolvi.
Isso acontece mais do que você imagina. Nós acreditamos que certas coisas que estão acontecendo. Estou falando se você criou um propósito na sua vida. Deus está abrindo uma porta. Muitas vezes não é. Muitas vezes é uma tentativa de manter você na mesma posição de Senhor da sua vida. Eu é que me sustento. Está vendo? Está vendo? Eu consegui. Está vendo? Ainda bem que eu... Às vezes vai acontecer, mas você pode decidir. Não. Por mais tentador que seja, eu decidi que o meu sustento sempre veio de Deus e sempre virá de Deus. E eu decido colocar minha confiança nele, numa das áreas mais difíceis e mais práticas do meu dia a dia. Não é fácil, mas ouça o que eu estou te falando, querido. Se isso se tornar parte da sua rotina, se você realmente deixar que um dia, pelo menos um dia na sua semana, seja parte do ritmo da sua vida, eu quero declarar profeticamente: você vai vencer profissionalmente e você vai vencer espiritualmente. Isso não sou eu que estou dizendo, a palavra de Deus nos declara isso. Como não amar um Deus que nos manda tirar um dia de folga? Não é? Como não confiar num Deus que nos convida a descansar nele e somente nele? Meu convite para você: experimenta. Faça a prova. Faça um teste. Descubra o que ele pode fazer na vida de alguém que realmente se entregou e confia nele de todo o coração. Você recebe essa palavra? Vamos ficar de pé. Eu não sei quanto que isso vai imediatamente se aplicar a você. Para cada um de nós é diferente. Eu não posso de jeito nenhum dizer que não tem exceções. Eu acho que deve ter um monte. Eu não posso sequer dizer para você que se você começar você não pode parar. Não sei, isso é entre você e Deus. Mas o princípio nunca vai mudar. Você sempre vai ser tentado a ser o provedor da sua vida. Por isso que muitos de nós não damos o dízimo. Essa é uma das grandes razões. Deus vai entender, né, pastor? Que a coisa está feia, está complicada. Se eu der o meu dízimo, como é que vai ser para pagar essa e aquela outra conta? É porque você é que se sustenta, não é Ele que te sustenta. Você não abriu a porta para Ele ser o sustentador da tua vida. Então sim, você deve ficar preocupado. Sim, você deve ficar desesperado, porque é você que tem que fazer tudo. Mas se você confia que é Ele que te sustenta, você não tem a menor medo, a menor preocupação de dizer: Senhor, primeiro é o Senhor. Primeiro e melhor, lá em cima no topo. Eu não estou falando isso, me entenda por favor. Você não faz ideia de como eu já errei nisso. Demais. Falta de entendimento muitas vezes. Então não me entenda errado, mas o princípio nunca mudou. Nunca foi diferente. Se você quiser gastar algum tempo, você vai encontrar pessoas aqui na igreja. Você vai bater um papo com elas e rapidamente você vai perceber que pessoas que realmente confiam em Deus vivem uma vida de paz. Não é uma vida sem problemas, mas é uma vida de paz. Amém? Daqui a pouco você vai sentar com alguém, talvez isso seja revelado para você. E o contrário também. Pessoas que não conseguem entregar, que não conseguem confiar, não conseguem ter paz. Semana que vem a gente vai falar dos outros mandamentos todos. Mas tudo que a gente está falando agora tem que vir primeiro. Porque pensa bem, se você confia em Deus desse jeito, se você realmente confia nele para ser o provedor da sua vida, se torna muito mais fácil. Não roubarás. Por que você faria isso se você tem a garantia de que Ele vai prover? Não cobiçarás, não adulterarás, não matarás. Todos esses parece que no final das contas são reflexo, com base no medo que nós sentimos de estarmos perdendo alguma coisa. Esse medo é o medo da morte. O medo da morte significa o medo de perder algo, de ser separado de algo, não necessariamente da vida física de alguém, mas de qualquer coisa. Todos esses pecados que eu e você entendemos como gravíssimos, matar, roubar, mentir, adulterar, todos eles têm uma fonte muito parecida. E se você quiser realmente investigar, você vai ver que se a gente confiar em Deus, fica tão fácil. Se a gente realmente colocar nossa confiança em Deus, essas coisas parecem que vão automaticamente.
Então minha oração hoje por você, e que eu queria que você fizesse por você e por quem está do seu lado também, é que a gente possa ter um despertamento. Porque até hoje foi só Ele que te sustentou. Se você tentar se sustentar, Ele não vai poder te ajudar tanto como Ele gostaria. Porque você fecha um pouco essa porta. Mas Ele te ama. E Ele quer voltar até esse lugar na sua vida. Quem sabe? Descubra um dia. Não sei como. Não sei. Ele sabe, você sabe. Mas descubra um momento. Descubra um período onde você vai dizer: Senhor, a minha confiança está em Ti, em Ti somente. Você pode dar a mão a quem está do seu lado? Graças a Deus.